Fala pessoal, boa noite. Quem for ver a live gravada, eu vou esperar 5 minutinhos, então pode pular 5 minutinhos. E obrigado por estar assistindo. Bora. Fala meu querido, pessoal entrando. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Quem for entrando agora, eu vou esperar 3 minutinhos, tá? 9h05 eu começo, 9h04. E a gente vai se falando. Calma aí. Boa noite, Mamédia, pessoal, Thiago. Segundinho. Deixei musiquinha para rolar enquanto isso. Boa noite, Thiago. Boa noite, Sam. Mamed tá aí. Miriam. A Miriam pediu pra... Fala, Brunão. Até a Bitcoin Trade entrou aí. Começando a live ainda. Vou esperar 5 minutinhos. Leandro, boa noite. E aí, Miriam? Que isso, meu Mamed? Quanto tempo? Fala, Bruno. Tudo bem? Live hoje sobre gestão patrimonial, tá? Vou falar mais de técnicas de investimento adequadas para quem não sabe ainda, né? Vi muita gente errando muita coisa nesses últimos meses. Tudo bem? Tudo bem, Sandro? Quanto tempo? Vai sim, Brunão. Eu sempre deixo gravada, subo lá no IGTV e depois no YouTube lá da Financial. A gente vai subindo aí, tá? Eu vou meia horinha de live, provavelmente. Só esperar até 9h05 o pessoal entrar. Fala, Edu. Wilson. Boa noite, pessoal. 2 minutinhos para começar. O tema de hoje vai ser sobre gestão, tá? Envolve muita coisa, envolve muita gente que passou perrengue, né? Erros até de alocação patrimonial. E eu entendi que muita gente estava entendendo errado. É o nosso dever aqui ensinar, ver os riscos de tudo. Por exemplo, eu tô com essa mentoria, né, onde eu peguei pessoas que, cara, tinha um cara com 1,2 milha, extremamente mal estruturado, entendeu? Então, só no ano passado o cara perdeu 300 pau. Então você vê o quanto é importante aí você fazer uma gestão interessante, entender os riscos do mercado, né? Ainda mais com a bolsa, né? A gente vê a bolsa aí que subiu, né? Subiu de 60 mil pontos para 100 de novo, mas o pessoal não sabe que quando caiu de 120 para 60, teve muita gente que saiu no prejuízo, que viu o patrimônio meio que derreter, né? Achou que ia para zero ali, ficou com medo e saiu tomando 50%, 60%, 70% de tudo que tem. Eu conheci gente que tinha 100% em bolsa, né? Pré-crise. E é óbvio que a gente não ia, né, esperar essa crise não dava para prever. Então, gestão patrimonial envolve coisas que você não pode prever, né? Que aí você tem margem de erro. Então, me fizeram também algumas perguntas com relação a Bovespa e tudo mais. Vou lançar também aqui na live, vou responder. E é isso. Então, pessoal, bora começar. Aquele que a maioria que me conhece, né? Eu trabalho com investimentos, eu trabalho no mercado financeiro há 10 anos, né? Já tendo trabalhado em banco de multinacional nos Estados Unidos. Há 1 ano, basicamente, eu me emancipei da carreira de CLT e a Financial tem 3 anos, né? Graças a Deus, 3 anos de muito sucesso. Óbvio que a gente teve vários percalços aí, né? Como qualquer empresa. Tive hack, tive várias coisas que me prejudicaram, tive golpe de sócio, enfim, coisas que envolvem, eu falo isso tudo para vocês entenderem como que funciona o dia a dia de uma empresa, que as pessoas acham que ser empresário é pagar mal funcionário e ganhar muito dinheiro, as pessoas acham que investimento é 5% ao mês e sem susto. Então, a gente está numa época aí onde, né, trade esportivo é investimento, onde robô de investimento dá muito dinheiro, onde
trader fica milionário e não tem risco, né? Então, a ideia dessa live é que a gente entenda de fato como fazer as alocações, bambu aí, respeitando o seu risco. Então, assim, eu trabalhei na IBM, né? E tem empresas e tem pessoas que são mega conservadoras lá. Então, calma aí, Bruno, já te respondo. Tem pessoas, fala Marcelão, tem pessoas que são mega conservadoras lá e essas pessoas, por exemplo, não sabem o risco de se expor ao mercado financeiro, à renda variável, né? Então, assim, quando eu peguei pessoas, né, para essa gestão patrimonial na bolsa, que eu vi que pessoas com 100% de tudo que tinham na bolsa, eu vi como loucura. E aí a gente até fala do Traders Club, quem não conhece do Ferri, relatos de pessoas que venderam a casa para botar em bolsa. Então isso tudo é muito loucura. É claro que você pode ter casos de sucesso de pessoas que venderam a casa e multiplicaram, mas como você pode ter seus cases de pessoas que venderam a casa e perderam tudo. Então eu quero suavizar essa ideia de oba-oba que está rolando, né, em todos os mercados, porque a gente tem somente 2% dos brasileiros em bolsa hoje em dia, né, em renda variável, em investimento, enfim. A maioria ainda está com poupança, com dinheiro em conta corrente, não tem ideia de como que funciona isso. Então, é uma dica que eu vou dar, que assim, que eu prezo muito por todo mundo que me segue, que trabalha comigo, a minha cachorra vai latir. E, assim, eu sei a história de cada um das pessoas que estão na Financial, e por isso que eu me importo tanto, né? Então, me doeu ver pessoas tomando porradas que eu gosto muito, de fato, pela mal gestão de risco. Então, assim, quando a gente fala de gestão patrimonial, existe renda fixa, existe fundos multimercado, existe fundo Tesouro Selic, existe fundo que opera em juros, existe fundo que investe no exterior, existe fundo que investe em ação, existe fundo long and short. E aí você vai falar, porra, que porrada de fundo é esse? Como que eu vou fazer para investir nisso? Existe também, né, a popularização de investimentos não regulamentados, como por exemplo criptomoedas, como por exemplo Forex, como por exemplo trading esportivo e robô de investimento, né? De cara eu já começo pelo robô de investimento. Cara, assim, a Financial tem um puta câncer, né? A gente, diversas pessoas chegam até mim me oferecendo produtos e todos os robôs de investimento que eu testei foram furados e o discurso deles é o mesmo, tipo, a culpa não foi do robô, a culpa foi do mercado, inclusive tem gente famosa nisso e só porrando o dinheiro dos outros, né? E quando você vai para a área de trade, de especulação, não estou falando de renda variável, estou falando de trade, tanto em bolsa, trade de forex, de câmbio, né? O forex é câmbio, trade de câmbio, trade esportivo, você está especulando. Existe a chance de você dobrar ali seu patrimônio? Existe, 1000%. Eu fiz 108% em 2018 para 2019 e também porrada em 2020. Então, assim, como que funciona isso? Você não pode botar todo o seu patrimônio para especulação financeira. Especulação financeira é trade. Quem está em bolsa, em renda variável agora, né? Bolsa é Petrobras, Vale, enfim, Uzi Minas, enfim. Você sabe que existe muita gente achando que opera muito porque começou a fazer um dinheiro em bolsa agora, mas lembre-se que em um mercado em tendência de alta, qualquer macaco faz dinheiro. Então, assim, quer dizer que quando esse mercado virar, essas pessoas vão quebrar. E esse é o risco do mercado que eu não quero que você passe. Eu quero que você entenda a seguinte coisa. Tudo que você botar para a bolsa, fora trade, você vai estar em renda variável. Renda variável varia. Mas a minha perspectiva para a bolsa é positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você aportar mês a mês uma quantidade boa, fazer um preço médio bom, seu patrimônio tende a se multiplicar. Mas se você olhar com aquele foco de curto prazo, aquele foco de que, cara, todo mês eu quero ver crescer 3, 4, 5%, bolsa não é para você. Porque tem mês que você vai tomar menos 10, menos 15%. Então o que segura? O que segura de fato, né, a sua renda, o seu investimento, a sua gestão, o seu patrimônio, são as outras fatias da sua pizza. O que você vai ter investimento em renda fixa, investimento em inflação, você vai ter investimento em dólar. Então, qual foi o segredo? E aí eu abro o segredo de gestão, assim, que assim, é a grande cereja do bolo que foi para o pessoal que estava sobre a minha gestão do ano passado para cá. A gente tinha posições em ouro.
eu não previ o Covid em ouro e dólar. Eu não previ o Covid. O Covid aconteceu, ninguém esperava isso na sua vida. Porra, ninguém sabia dessa merda. Mas a posição em ouro era para me proteger da bolsa, porque a bolsa já vinha desde o Temer, né, bolsa brasileira, desde o Temer, em euforia. E é normal a bolsa ter ondas de impulsão e ondas de correção. Caso essa onda de correção viesse, a minha posição em ouro iria subir, iria melhorar meu rendimento junto com renda fixa, com IPCA. E eu via a economia do lado de fora e eu já estava com certo receio. Existiam dados macro, né, dados de economia, que me diziam que a economia lá fora já não ia bem. Mas não ia bem sem Covid. Com Covid piorou 1000%. Então o que a gente vê hoje é um mundo muito diferente, né? Mas eu não previ o Covid. Eu não investi em ouro e dólar prevendo o Covid. Mas eu fiz uma medida de segurança. Da mesma forma que hoje, por exemplo, uma pessoa que me procura para gestão, eu não vou aconselhar ela nunca a botar 100% dela em bolsa. Talvez nem 50%. Se a pessoa for muito agressiva, 50%, talvez. Depende da conversa ali. Por quê? Se você põe, vamos embora supor, se você põe 100% do seu capital, você tem um patrimônio de 500 mil reais, você pôs 100% do seu capital em bolsa e oscilou 20%, você perdeu ali, eu falei 500, você perdeu 100 mil reais de oscilação. Você não teria estômago para suportar isso. Ou, se fosse um cara mais agressivo, teria, mas não é o caso. Se a bolsa virar 40%, menos 50%, você perdeu metade. Independente disso, eu acredito que a bolsa volte a retomar, que nem voltou pós-pandemia. Mas no curto prazo, você se assusta e você tende a sacar seu capital na queda. E aí gera o prejuízo. Qual é o correto? Vamos supor um exemplo conservador. A pessoa pôs 20% do capital em renda variável. É o que eu oriento normalmente para pessoas conservadoras. E renda variável, para mim, para pessoas que não entendem de bolsa, é fundo de investimento. Por quê? Você é comerciante, médico, sei lá, assistente, alguma coisa, a sua profissão, bancário, você ganha dinheiro fazendo o que você sabe fazer de melhor. Você não ganha dinheiro olhando o seu home broker para ver se a Petrobras saiu de 12 para 15, se a Ambev saiu de 11 para 12. Isso não te dá dinheiro. O que te dá dinheiro é você ir para a sua empresa, é você trabalhar e gerar sua renda mensal. Qual é a forma de você multiplicar seu patrimônio? Aumentando a sua renda. Assim, trade, mais uma vez, trade, ele pode dobrar seu capital? Pode. Pode duplicar seu capital? Pode. Como pode te zerar? Então, não vá achando para trade que você vai multiplicar. E assim, sinceramente, se você fizer 50% no ano, já é muito bom. Assim, a gente está com a Selic a 2,25%. Ou seja, num patrimônio de 100 mil reais, a Selic te rende 2.250 no ano. Não é nada. Então você tem que diversificar, não é? É assim que funciona. Então, depois eu dou uma consolidada em termos de gestão, mas em suma eu não quero que vocês vão para trade, né? O pessoal que está empolgado com bolsa, acreditando que vai multiplicar dinheiro sem risco nenhum. Eu não quero que vocês vão para a bolsa achando que vocês vão multiplicar seu capital e tem que pôr tudo lá. Qual a melhor estratégia para quem está começando? Primeira coisa de tudo, fazer reserva de emergência, o quanto você gasta por mês e você tem que ter 3 a 4 meses de custo. Ou seja, você tem que ter a sua reserva ali para você não passar o que alguns passaram na pandemia, né? E a segunda coisa é você aportar mensalmente na sua corretora Rico, Hora, na XP, um valor que vai formar seu patrimônio. E esse é o seu diferencial, entendeu? Não existe nenhum investimento mágico, não existe nada que vai triplicar, quadruplicar seu investimento. Trade esportivo, opções binárias, robô, tudo vai te dar alguma dor de cabeça. E é muito mais fácil você quebrar nisso do que em outros mercados. Então, investimento de longo prazo é diferente de especulação financeira. Especulação financeira é tudo que envolve trade, operações de curto prazo. Investimento em ações são investimento em empresas que têm uma vida longa, né? Então, são coisas diferentes e que formam de fato seu patrimônio. O Bruno me perguntou há quanto tempo estou no mercado de criptomoedas. Eu entrei no mercado de cripto em 2017, estou há 3 anos. Marcelinho já deu boa noite. O Ciro tinha me perguntado o que eu acho da análise top-down na Bolsa de Valores ali.
Então, análise top-down é quando você olha o ambiente. Tem uma criança chorando, não sei se dá para ouvir aí, mas está foda. O ambiente macroeconômico mundial para analisar aquela empresa. Então, por exemplo, se você olha para o Brasil e para o mundo, e aí você vê que a tendência do dólar era subir. A tendência do dólar já era subir do ano passado para esse, né? E aí você vê que a Petrobras, por exemplo, como que a Petrobras é afetada por essa alta do dólar? Ou como que a Vale é afetada? Para quem não sabe, a Vale é uma empresa que é dolarizada. Então, assim, empresas dolarizadas ganham muito com a subida do dólar. Então, investimentos como Petrobras, Vale, se beneficiam, se beneficiam da alta do dólar, enquanto algumas empresas que estão expostas ao câmbio, né, de forma não muito boa, se prejudicam. Então, a análise top-down, ela vê como que anda, por exemplo, a economia da China para empresas como Klabin, que exportam muito para a China. Será que vai bem ou mal? Então, para mim, a análise top-down é base para você fazer qualquer tipo de investimento, entendeu? Então, bolsa se começa com análise top-down e depois você analisa a empresa. Qual é a análise da empresa? Se a empresa gera um bom caixa, se a empresa tem aumento de margem ou está diminuindo, são essas coisas que assim demandam mais tempo. Como que você faz isso? Você vai no site da empresa, exporta, né, a planilha de resultados da empresa, analisa DRE, balanço e faz as contas. Qual a chance de alguém fazer uma conta boa não sendo do setor? Muito baixa. Então, assim, por isso que eu falo, invista em fundo de investimento que vai ter um gestor que tem 30 anos de mercado nas costas, gerenciando seu capital. Melhor do que você ver vídeo no YouTube de pessoa que nem sabe o que está fazendo, falando para você fazer besteira. Porque assim, se você for ver o número de pessoas que falam sobre finanças e nem atuaram na área, cara, se vocês forem ver os traders de opções binárias, os caras não sabem nem falar. Então, assim, é muito complicado você confiar em pessoas que não têm experiência e background no assunto. Mais uma vez, é normal fazer trade e dar ruim? É o normal. É normal. Então, assim, você tem que estar preparado para a renda variável oscilar. E o trade ali tem que ser aquele percentual que vai alavancar o seu patrimônio, que vai multiplicar. Então, assim, digamos que você pôs 10 mil no trade e você tinha 100 mil reais de patrimônio. Esses 10 mil, eles podem virar 20 ou 30, né? Enquanto outras áreas vão gerando mais dinheiro também. Então, ali sai de 10% para 30%, né? Então, você tem que rebalancear, você tem que tirar dinheiro do trade e pôr no patrimônio para você ter uma estruturação boa de risco. Se você ficar 50% trade, 100% trade, vai dar merda, entendeu? Simplesmente isso. Marcelo, porra, criança que do nada começou a chorar, chato pra cacete, mas faz parte, né? Criança é complicado. O Juliano me perguntou se eu já tomei algum ferro no mercado das criptomoedas. Sim, já tomei, mas o ferro, ele é relativo, porque assim, existe o ferro que você aceita levar e existe o ferro que você não aceita levar. Então, quando você leva um ferro que você acha demais, quer dizer que você fez uma gestão patrimonial errada. Então, por exemplo, quando isso ocorre? Quando você coloca 50% do seu patrimônio, por exemplo, no Bitcoin, aí ele cai 50%, né? Ou, enfim, você toma uma porrada gigante nisso. E aí não quer dizer que você perdeu esse dinheiro, porque ele pode voltar para o valor que ele estava antes, né? Só que você botou um dinheiro que você não podia botar em criptomoeda e o Bitcoin é volátil pra cacete, ele caiu, você se assustou, você vendeu e depois ele subiu de novo, entendeu? Então, assim, só para falar, Bitcoin também, se você investe para longo prazo, ele é um investimento especulativo sim, tá? Mas ele é menos especulativo que operações, né? O Bitcoin, ele é uma moeda, um ativo que você consegue dobrar, triplicar, quadruplicar seu capital? Eu creio que sim, mas ele pode ir para zero. Esse é o cenário do Bitcoin. Então pensa se você tem, sei lá, 200 mil reais hoje e você põe 100% em criptomoeda, em Bitcoin, você pode ir para 1 milhão ou você pode ir para zero. Você aceita esse risco? Se sim, ok, você está disposto a isso. Se não, não está. Então essa é a conta que você tem que fazer. Sempre faça a conta do pior cenário. Eu sempre brinco isso. Você vai abrir um trade, faz a conta do pior cenário. Ela te assusta? Não ou sim? Se sim, está entrando demais. Diminui a mão.
E sintetizando aí alguns conhecimentos de gestão patrimonial para quem entrou depois. Existe renda fixa, existe fundo multimercado, existe renda variável e existe trade. O trade, ele é especulação financeira, tá? Isso não é investimento. Ele entra na aba de especulação financeira. Especulação financeira, você tem que ter 5%, 10% no máximo do seu patrimônio para isso. Se você tiver mais que isso, está errado e você está sujeito ao fracasso. Existe uma teoria chamada da teoria dos grandes números, onde se você jogar uma moeda cara ou coroa milhões de vezes, vai dar 50% cara e 50% coroa. Se você especular todo o seu capital, você vai se ferrar, eu falo da palavra. Porque, pela teoria dos grandes números, em algum momento, né, você vai ter uma volatilidade que você não espera. E aí, em algum momento, você vai ter um cisne negro, né, para quem gosta do Nassim Taleb. E isso vai fazer com que você saia no prejuízo, onde você não era para sair. Então, essa é a linha de raciocínio. Então, Tasso, quanto que eu coloco em renda fixa, quanto que eu coloco em multimercado, quanto que eu coloco em renda variável? Depende. A melhor estratégia, o primeiro passo começa com você poupar um percentual do seu salário por mês, entendeu? O segundo passo começa em você fazer sua reserva de emergência. O terceiro passo começa você estruturando o seu investimento, pulverizando entre baixo, médio e alto risco. Lembrando que se você tem dívidas, financiamento, carro, enfim, coisas assim, o melhor investimento para você é antecipar a parcela do seu financiamento, porque os juros que te cobram nos financiamentos é maior, muitas vezes maior, do que o que você vai ter em um investimento. E essa é a beleza de tudo isso. Então, eu não sei se vocês passaram, e até convido vocês a compartilharem algum relato que vocês têm, seja investindo em bolsa, seja investindo em criptomoeda, para a gente poder meio que debater esse assunto. Por que eu falei desse assunto hoje? Eu tenho falado bastante, porque as pessoas me procuraram onde tinham 100% do patrimônio em renda variável, onde tinha investimento com 80% do CDI, com LCI, com LCA, onde tinha investimento em título pré-fixado de 3%, 4%, onde tinha investimento em título pós-fixado no CDI. Eu sei que isso pode parecer uma porrada de informação muito aleatória para vocês, mas assim, é muito essencial você ter alguém que cuide disso para você e você entenda que trade é especulação e renda variável varia. Então você tem que ter uma ciência ali por trás, não é só você fazer por si só. Cara, pensa assim, você é uma pessoa que tem essa profissão, dentista, médico, comerciante, o que for, e você tem ali somente meia hora ou uma hora para ler sobre alguma coisa de investimento, ver um vídeo no YouTube e investir em alguma coisa. Do outro lado da mesa, do celular ali, existe alguém que acorda, lê valor, lê Bloomberg, lê sobre fundo de investimento, lê carta de gestor, e aí quem você acha que vai fazer a gestão melhor do seu capital? Você, que é X, dentista, comerciante, blá, 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 e tem meia hora por dia, 20 minutos por dia, ou nem tem isso, para ler sobre investimento, porque às vezes você nem gosta de fazer isso, mas faz porque você acha que precisa. Ou uma pessoa que estudou 10, 15, 20 anos ali, nas melhores escolas, nas melhores faculdades, e tem um capital gerenciado, tem experiência. Quem você acha que vai gerenciar melhor seu capital? E assim, você acha que é diferente, mas pega esse exemplo que eu dei de um patrimônio de 1,2 milhões, extremamente mal diversificado, e que tomou uma ré grande e que tinha investimento de 80% do CDI. Pensa para um patrimônio que investe 500 mil em um ativo que não rende nada, tipo 80% do CDI, 80% ao ano de 2,25%, dá 1,7% ao ano. Ou seja, essa pessoa botou 500 mil reais em um ativo, em um investimento que rende menos que a poupança. Pensa o quanto que ela perdeu de dinheiro ali, porque não é só a conta da poupança, é a conta da poupança mais o quanto ela poderia ganhar investindo em outra coisa, em outro investimento. Por exemplo, quem está no investimento em 2019 de gestão fez 48%, se eu não me engano. Em 2018 fez 50 e poucos por cento. E essa pessoa fez menos 10% no ano passado. Então pensa esse delta de 50% de 1,2 milhões. É o valor que eu teria gerado para ele na gestão do ano passado.
Tá, você já perdeu dinheiro com trade já. Esse ano eu tomei uma porrada no Forex, por exemplo, porque teve hack do sistema. O cara entrou lá para hackear o sistema no início do ano e ferrou o sistema todo, entendeu? Tipo, faz parte. Ter empresa é você estar sujeito a alguma merda na sua vida, né? Tipo, alguém te sabotar, algum cliente te xingar, enfim, alguma coisa assim. Fala, Betinho. Fala, pessoal da... Não sei se é o João, não sei se é o Paulo, não sei, né? Fala, Juliano. Você fez uma pergunta aí. Hoje você vê o mercado das criptos, está agindo normal ou está meio louco? Você acha muito arriscado entrar agora ou é bom esperar ainda? Para criptomoeda, eu sempre defendo investimento mensal visando o longo prazo. Ou seja, eu sempre defendo você maximizar o quanto você tem de Bitcoin. Ou seja, a meta para todo mundo seria ter um Bitcoin pelo menos. Então, se você bater a meta de um Bitcoin, no longo prazo, eu tenho certeza que isso vai valer um bom dinheiro. Mas lembrando que isso não tem que ser seu principal investimento da vida. Você tem que formar patrimônio, você tem que juntar dinheiro, você tem que se especializar, você tem que fazer um mestrado para ganhar mais dinheiro, ou uma faculdade, ou abrir uma empresa. Investimento, ele sempre vai te dar um percentual do que você tem investido. Um percentual, 10% de 10 milhões é 1 milhão, é dinheiro pra cacete, ok? 10% de 10 mil é R$1.000. E assim, se você ganha mais que isso, né, não é muito dinheiro assim. Então, será que compensa você desgastar seu dia inteiro tentando investir em coisas, buscando 1, 2, 3, 4, 5, 10% ali, que vai te dar R$1.000, R$2.000? Não compensa. Se você me perguntar assim, Tasso, quantas vezes você vê sua home broker? Eu falo, nenhuma. Nem sei. Quantas vezes você vê o preço do Bitcoin? Eu falo o dia inteiro. Mas por quê? Eu tenho um grupo que eu tenho que dar suporte para eles com relação a trades. Mas eu vivo fissurado na frente do PC? Não. Eu faço isso há 3 anos direto. Então, para mim, é muito normal eu, com um simples olhar, eu ver se eu tenho que fazer o trade ou não. Então, eu só monitoro. Mas eu sei o preço todo dia. Mas eu não me preocupo, por exemplo, se o Bitcoin está valendo R$60.000 ou 40. Eu não me preocupo se a Petrobras está 20 ou 12. Eu não me preocupo se a Ambev está 10 ou 15. Para mim, tanto faz, porque investimento de longo prazo você não olha. Você investe para o futuro, para ver daqui a 10, 20 anos. Esse dinheiro não é seu. O dinheiro, e é isso que eu falo sempre, tem que te trazer liberdade. Liberdade de você ter mais tempo com a sua família, conseguir ter uma aposentadoria muito boa, porque eu duvido muito que a gente vai conseguir ter uma boa aposentadoria dependendo do governo. Então, tudo que depende de terceiros não está no nosso controle. Você tem que sair. Então, previdência, essas coisas, cara, é o plano B, previdência. Porque eu duvido muito que isso vai se sustentar. Quem entende de economia, o Brasil se endividou pra cacete na pandemia, tá tudo errado, o mundo tá todo ferrado e ninguém sabe de nada. Então, assim, se você não for defensivo, se você não tiver uma abordagem defensiva de auto-gerar patrimônio, de gerar renda passiva, porque o que é renda passiva? Renda passiva não é você botar o dedo pro alto e cair dinheiro, não. Por exemplo, a Financial hoje, eu ganho dinheiro de renda passiva? Sim, eu ganho. Por quê? Eu tenho um bot que pega o pagamento das pessoas e põe no grupo. Eu tenho sistemas de pagamento que monitoram se a pessoa está pagando ou não. Então, por exemplo, eu só faço a análise para o mercado e acompanho. Então, eu posso estar dormindo, comendo, transando, que eu vou ganhar dinheiro se alguém pagar. Existe um site, existe um trabalho de Google, existe um trabalho de marketing que vai botando gente para dentro. Qual é o meu papel lá? Gerar informação de qualidade, gerar análises precisas. Mas eu posso gerar análise e ir para a praia. E quando pessoas pagarem, jorra lá direto. Mas a Financial é o resultado de 3 anos de trabalho. E para quem não sabe, eu trabalhava na IBM, eu trabalhava para minha empresa, eu tinha pós, e eu fazia pós. Aí você se pergunta, como que eu vivia? Eu não vivia, eu só fazia isso. Eu ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa para trabalhar para minha empresa e estudava para pós. Terminei a pós, mestrado, trabalho, empresa. Então, durante 5 anos aí, eu não tive vida. Mas hoje, eu tenho uma vida que eu sonhei. Não a vida que eu sonhei de fato,
porque eu estou na fase agora de escalar a empresa. Mas eu sonhei ter essa liberdade que eu tenho hoje. O que eu tive que sacrificar para fazer isso, para ter isso? Eu saía para beber muito menos que o pessoal, eu saio muito pouco, para ser bem sincero, eu não bebo de bobeira, eu sou muito focado com relação à dieta, treino, e isso me dá muita disciplina para o trabalho também, e as pessoas socializavam muito mais que eu. Então, quando o pessoal saía para beber quarta, quinta, sexta-feira, eu morava, cara, no Rio, sozinho, em Botafogo. Botafogo é tipo um bairro boêmio do Rio de Janeiro, cheio, porra, de tudo que se pensar. Eu ficava em casa trabalhando sozinho, entendeu? Então existe uma troca aí muito grande. E assim, Tasso, eu não ganho muito dinheiro hoje. Como que eu faço para mudar de vida? Trabalhar. Trabalhar e poupar dinheiro. Poupar dinheiro para quê se eu ganho pouco? Para você conseguir fazer uma faculdade, para você conseguir fazer uma pós, para você conseguir abrir uma empresa, para você comprar uma coisa para vender para alguém. Existe assim, as pessoas brincam de investimento e tal. Cara, investimento, eu brinco aí que pode te dar 20%, 30% ou mais do seu patrimônio no ano. Pode. Pode dar menos? Pode também. Não existe previsão de futuro. Mas se você compra algo de alguém, por exemplo, você comprar um carro usado e vender para outra pessoa, se você for um cara que sabe fazer isso, você tem 30% de margem aí em alguns poucos períodos. Então, qualquer comércio aí tem uma margem maior do que investimento. Então, assim, sim, se você tiver empresa, exemplo, tá, se eu tenho empresa, o que eu faço? Você tem que investir na sua empresa. Você só vai ter que investir em bolsa para você ter algo de patrimônio e diversificar. Mas, por exemplo, a conta que eu faço cara, vamos embora supor que tudo que eu ponho em marketing da Financial Move me volta 30%. Exemplo, se eu botar 10 mil em marketing, me volta 13 mil reais. Ou seja, 3 mil reais de lucro. Vamos embora supor que em um mês. Exemplo, tá? Que não é assim. Faz sentido eu botar 10 mil reais na bolsa, sei lá, onde eu não sei quanto que eu vou ganhar, sendo que se eu botar na minha empresa, eu faturo 30% de lucro em um mês? Não faz sentido. Então, essa é a conta. Então, assim, para as pessoas que estão começando em bolsa, em investimento, existem passos iniciais que eu vou frisar. E aí, se você quiser mandar sua dúvida, manda, senão eu vou fechar para não ficar muito extenso, que eu não gosto. Primeiro passo, não tenha dívida nenhuma. Se você tiver financiamento, se você tiver carro financiado, casa, tente antecipar. Tenha uma reserva de emergência, 3 a 4 meses está ótimo, depois dá para você gerenciar de outra forma. Mas o que? Esqueci, deu branco, cara, olha que bizarro. Pague suas dívidas, tenha uma reserva de emergência e comece a formar patrimônio. Não existe segredo. É claro que quando você formar patrimônio, você vai ter que investir em fundos que você não vai saber o que é. Então aí surge o trabalho de um profissional, que é o que eu faço pela Financial. Então é isso. O pessoal pedindo para participar da live, por enquanto eu não conheço. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem alguém que não sei se a Miriam pediu por acaso, não sei se a Miriam quer entrar. Quer entrar, Miriam? Vou fechar aqui, senão qualquer coisa. Se não tiver dúvida, eu vou fechar. Hoje deu bastante gente. Obrigado aí pela presença de vocês num domingo à noite. Estou trabalhando, por sinal. Esse vídeo vai ficar gravado. Eu imaginei. Espero que esteja tudo bem com vocês. E mais uma vez, sintetize. Não tenha dívidas, não tenha financiamento. Reserva de emergência. Cara, é passo base, um degrau por vez. Não existe né, tanta burocracia assim que falam. Foque no básico ali, entendeu? Criptomoeda é um bom investimento? Com certeza é. Mas você não vai pôr 100% do seu patrimônio nisso, entendeu? 5%, 10% no máximo ali. Então é isso, Daniel. Obrigado aí. Tem mercado todo dia. É você ter paciência. E o segredo de enriquecer é você ganhar dinheiro e gastar menos do que você ganha. Então, se você poupa hoje R$1.000, tente poupar 2. Se você poupa 2, tente poupar 3. E assim você vai fazendo sua bola de neve. Porque se eu fizer a conta aqui de como que vira seu patrimônio, eu fiz a conta lá do cara que ganhava 5 mil por mês, né? E em 7, 8 anos ele conseguiria bater o primeiro milhão. E assim, 3 não é errado, tá? Só para o
o Daniel falou que trade é especulação. Trade não é errado, trade é muito bom para você multiplicar. O errado é quando você põe 100% do seu patrimônio para especular. Esse é o erro que eu vi a grande maioria fazendo. E mais uma vez, né, só para falar da mentoria que eu tenho meio que divulgada aí, se você consegue poupar acima de R$1.000, já é interessante para você por mês, tá? O meu serviço. Se você não consegue, não é interessante. Então, pessoal, obrigado a todos aí, tá? A mentoria serve para quem quer formar patrimônio ou para quem já tem e não sabe o que fazer direito. Por exemplo, eu dou o caso de um cara que tinha 1,2 milhões, queria poupar ali para não pagar ninguém, perdeu dinheiro pra cacete. Então, assim, um serviço de um profissional é essencial. E lembre-se que o seu gerente de banco tem interesse por trás, ele tem meta, ele tem porrada de coisa. Então, o cara da XP também ganha por corretagem. Então, se liga. Tá bom, pessoal? Domingo que vem, de novo, essa live. Deixa aberto para sugestão de tema. Sintetizando os mercados. Bolsa, creio que vai lateralizar por um período. A gente está vendo divulgação de balanço, de resultado de empresa. Por enquanto, vieram positivos. O Google sofreu algumas, né, pancadas, mas poucas. E a Facebook, empresas de tecnologia estão explodindo. Então, cara, case de sucesso brasileiro, valorize Magazine Luiza, porque é uma mulher que peitou a Amazon. Então, assim, esquece. Brasil, esquece essa mania de hipervalorizar gringo. A gente é muito foda no que faz. Eu morei na França e falo, brasileiro é muito mais inteligente e esforçado que qualquer gente da Europa ou americano. Esquece isso. Francês trabalha quase nada e é ruim de trabalho. Esquece. A gente é muito melhor, a gente trabalha pra cacete, a gente tem um tesão por trabalhar e francês é tipo banho-maria. Então, ó, começa a valorizar brasileiro na sua vida. Tá bom, galera? Dani, pode chamar. Obrigado. Domingo que vem, de novo. Quem tiver sugestão, manda inbox. E obrigado por terem assistido a live aí. Bom domingo. Tem mercado todo dia, galera.